E aí pessoal, beleza? Max aqui de novo. Meu irmão, vocês já repararam que a esquerda normalmente está na contramão do pensamento do povo brasileiro? Sempre que eles defendem alguma coisa, é justamente contra aquilo que a população é a favor. Isso não é coincidência. Eu vou explicar o motivo, mas antes eu quero falar sobre a redução da maioridade penal. Como todo mundo já sabe, 90% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. É sério, bicho, 90%. E antes que qualquer esquerdista retardado venha para aqui no meu blog para poder falar que essa estatística eu tirei da cartola, faz um negócio, bicho. Vai no site da Carta Capital e reclama com eles, porque quem disseram isso foram eles, certo? E, assim, faz todo sentido que a população brasileira seja a favor da redução da maioridade penal, com um raciocínio muito simples e lógico, e não ideológico. Quanto mais bandido preso, menos bandido solto. Isso ninguém pode negar. Não importa se o cara tem 16, 35 ou 47 anos, pô. Bandido tem que ir pra cadeia, bro. Bandido não tem que ser educado, não. Aí sempre vai vir aquele esquerdista que vai chegar assim e dizer: mas reduzir a maioridade penal não resolve o problema da violência. O que resolve é a educação. Aí o cara faz: meu filho, a redução da maioridade penal não é para reduzir, não é para corrigir o problema da violência. É para reduzir a maioridade penal. E pena você só aplica a quem já fez alguma violência, a quem já praticou algum tipo de violência. Você só vai ser apenado se você já cometeu um crime. E ficar ensinando de novo para um cara que já cometeu um crime, que ele não deve cometer aquele crime, é chovendo molhado. No entanto, o esquerdista adora defender esse tipo de coisa, como eu já havia falado, que eu vou explicar já por quê. E ele às vezes usa de alguns artifícios que chegam a conclusões mais bizarras. Normalmente o cara vem com aquele argumento estatístico, que inclusive eu vi num vídeo de um vlogueiro aqui do YouTube chamado Frank Java, que é um esquerdista, e ele dizia o seguinte, ele dizia assim: 70% da população carcerária, reclusa, de presidiário comum, 70% desse pessoal reincide na criminalidade. Aí você para e pensa: pô, 70% é um número relevante, realmente tem alguma coisa errada aí. Aí depois ele faz, em contrapartida, somente 12% da população carcerária que recebe pena alternativa ou medida socioeducativa reincide no crime. Pô, só 12%, aí o raciocínio dele conclui da seguinte forma: portanto, a gente deve investir na pena alternativa. Pegar esse pessoal lá de 70% que a gente está falando, investir na pena alternativa, porque eles não vão reincidir, certo? É errado e muito errado. E por quê? Porque o indivíduo que vai cumprir pena alternativa, ele tem que se encaixar em pelo menos duas hipóteses. Por exemplo, o cara que é menor de idade. Esse cara vai cumprir medida socioeducativa. Porque menor de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. É uma merda esse negócio, mas é isso que a legislação da gente deixa. Enfim, aí o cara que é menor de idade, ele vai cumprir pena socioeducativa. E também tem que lembrar que quando ele deixa de ser menor de idade, a ficha dele fica limpa, e se ele reincidir no crime, ele não é contado nessa estatística que ele citou dos 12%, ele só por 70%. E outra coisa, o cara que vai cometer crime de menor potencial ofensivo, esse cara vai pegar uma pena alternativa. Por exemplo, aqui em Pernambuco teve um caso, houve uma greve da Polícia Militar ano passado, e em Abreu e Lima houveram uma série de saques da população. E dentro desses saqueadores tinha um boizinho lá, que ficou conhecido nacionalmente como boy do arrastão, e foi até um caso muito engraçado. Ele entrou na loja, pegou uma torre de computador e picou a mula. Só que pro azar desse cara, alguém bateu uma foto dele de frente, velho. E quando ele pegou a foto dele com uma torre lá, todo felizão, e a foto dele saiu de tudo quanto é jornal daqui. Inclusive ele caiu na internet, virou um meme. Aí o boizinho ficou tão morto de vergonha que no dia seguinte ele foi na delegacia todo murcho devolver a torre do computador e, assim, se arrependeu do que fez, né? Esse caso é um caso minoritário. Acontece, tem gente que se arrepende mesmo, comete um crime pequeno e tal. Esse caso cabe pena alternativa. No entanto, aqueles 70% que ele estava falando, a gente está falando de criminoso barra pesada. A gente está falando de cara sequestrador, traficante, estuprador, latrocida. Esse tipo de gente é que está incluso naquela outra parte lá dos 70%. E a conclusão do raciocínio do esquerdista é você pegar esse pessoal e dar pena alternativa. É você pegar esse pessoal e fazer ele pagar. Depois de cometer um estupro, o cara vai pagar cesta básica ou então vai fazer recreação com criança em colégio público. Aí, esse tipo de mendacidade esquerdista não é incomum, porque você vê, normalmente o esquerdista está sempre defendendo as coisas que vão contra o pensamento popular. Por exemplo,
quando deputados cristãos fazem uma manifestação de sua fé lá no Congresso. Aí eles têm horror, não pode, isso é muito feio, isso é um desrespeito, o Estado é laico. No entanto, quando um ativista vai lá numa manifestação lá e escarnece da fé cristã, aí não, aí foi só uma representação artística. Se você pega o seu filho e pede ele para ajudar você na mercearia que você tem lá em casa, e passar uns trocos lá e tal, aí é crime, trabalho infantil não pode. No entanto, se a criança quiser mudar de sexo pelo SUS, aí beleza, tá certo. Ao mesmo tempo, quando eles veem, a polícia eventualmente comete erros. Quando comete, o erro aparece, polícia arbitrária, malditos protoditadores e coisa do tipo. No entanto, o menor com fuzil, não sei o que, é somente uma vítima da sociedade. Cabeça de esquerdista é assim mesmo, por causa de um cara chamado Herbert Marcuse. Ele teve influência sobre a mentalidade esquerdista aqui no Brasil. Agora sim, quando eu falar em mentalidade esquerdista, não pense assim, qualquer esquerdista. Por exemplo, aquele seu colega que entrou na faculdade de Ciências Humanas e, sei lá, deixou aquele cabelão crescer e virou feminista, esse cara é só retardado. Não é desse cara que eu estou falando, não. Esse bicho tem que ter carteirinha de doido. Eu estou falando do professor que ensinou a ele. Aquele cara que catequiza pessoas, aquele esquerdista que leu alguma coisa. E acredite, existe esquerdista que leu alguma coisa. O cara que leu alguma coisa, ele sofre influência de um cara chamado Herbert Marcuse, que é um filósofo da escola de Frankfurt. Herbert Marcuse estudou Marx e sabia que Karl Marx dizia que quem iria implantar a classe revolucionária para implantar o socialismo seria o proletariado. Só que Marx também sabia que existia uma subclasse dentro do proletariado, que ele chamava de lumpenproletariado, ou lumpesinato, que era vagabundo, era pessoas que viviam aplicando golpes, pessoas que não tinham nenhum tipo de ideologia política, qualquer tipo de mentalidade desajustada no sistema, ele chamava de lumpenproletariado. Ele dizia que esse pessoal não tinha aquela fagulha revolucionária que serviria para implantar o socialismo com a ditadura do proletariado. Marx dizia que, à medida que o capitalismo avançasse, ele ia suprimir, espremer os proletariados, eles iam ter que virar a mesa e implantar a ditadura magnífica dos sonhos dele. Só que a profecia dele não se cumpriu, porque à medida que o capitalismo foi implantado, a qualidade de vida de todo mundo melhorou e não aconteceu o que ele disse. Aí Herbert Marcuse discorda de Marx no momento em que Marcuse diz que essa classe que Marx chama de lumpenproletariado ou lumpesinato não servia para a revolução. Marcuse diz que o proletariado foi seduzido pelas compras dos bens com o capitalismo e agora o proletariado não serviria. Mas qualquer mentalidade psicótica ou desajustada dentro de um sistema, de uma sociedade democrática capitalista, serviria para a revolução da seguinte forma: você fomentaria a atitude desses grupos para daí você instilar caos naquela sociedade para então você vender a sua proposta de comunismo ou socialismo. No caso da gente aqui, o bolivarianismo. Baseado nos pensamentos desse indivíduo, do Herbert Marcuse, que a esquerda brasileira está sempre promovendo qualquer coisa mendaz e atroz nessa sociedade. Como eu falei, eles são contra a família tradicional, atacam os valores cristãos, são contra a ordem, a lei e a ordem, e ao mesmo tempo em que querem manter inimputáveis grupos como o MST, que não tem CNPJ propositadamente para não existir juridicamente, querem manter a impunidade para menores de idade, mesmo a gente sabendo as atrocidades que esses pequenos delinquentes cometem no país inteiro. E no fim de tudo isso, a gente fica sem entender, por que esses caras defendem isso? Pois bem, é por causa disso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Se puder, me ajuda aí com uma curtida para divulgar o vídeo. Um abraço aí para vocês. Até mais.